Hoje iremos falar sobre as mitocôndrias e os cloroplastos. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas presentes nas células humanas e presentes também em outras células eucarióticas. Elas podem aparecer em um número variado. Algumas células contêm até 10.000 mitocôndrias, como as células do músculo estriado, e outras não contêm nenhuma, como os eritrócitos ou hemácias. As mitocôndrias possuem uma forma cilíndrica, rígida e alongada, com um diâmetro de 0,5 a 1 micrômetro, além de serem móveis e plásticas e mudarem de forma constante. Possuem o seu próprio DNA, que é distinto do DNA nuclear. A estrutura de uma mitocôndria consiste em duas membranas altamente especializadas, separadas por um espaço intermembranal, revestindo o espaço interno da matriz. A membrana externa é permeável, pois apresenta a proteína transportadora porina. Essa membrana apresenta outras proteínas, algumas que fazem a síntese de lipídios mitocondriais e outras que convertem substratos lipídicos para serem metabolizados na matriz. A membrana interna apresenta diversas cristas que aumentam sua área de contato, além de ser impermeável a moléculas carregadas e íons. Contém proteínas que conduzem as oxidações, proteínas presentes no complexo enzimático ATP síntese e as que regulam a passagem de metabólicos por essa membrana. Entre essas duas membranas, existe um espaço intermembranal, repleto de proteínas e enzimas, desde as que são responsáveis pela morte celular programada até as que fosforilam os nucleotídeos. Na matriz estão presentes o DNA genômico mitocondrial, os ribossomos mitocondriais especiais, os RNAs e várias enzimas necessárias para a expressão dos genes mitocondriais. A matriz contém centenas de enzimas e nela ocorrem os principais eventos metabólicos da organela, eventos como o ciclo do ácido cítrico, a oxidação dos ácidos graxos e a síntese de ATP. As mitocôndrias apresentam 4 funções fundamentais em um organismo. Primeiro, a produção de ATP, que é a mais importante das funções. 90% do ATP necessário aos propósitos biológicos são produzidos através dessa organela. 2. Atua na morte celular por apoptose, que é uma forma de morte celular programada ou suicídio celular. 3. A produção de calor, pois na formação de energia, ATP, pela mitocôndria, pode ocorrer também a formação de calor como um subproduto gerado durante a transformação de energia. Quase todo o calor biológico é gerado pelos processos da síntese e da hidrólise de ATP. Quarto, contribui na genética humana através do DNA mitocondrial, que é transmitido às gerações seguintes pela chamada herança citoplasmática, exclusiva das mulheres, formando assim uma matrilinhagem. Cloroplastos. O cloroplasto é uma organela rica em clorofila, um pigmento de coloração verde, o que explica sua presença apenas em vegetais e algas. O cloroplasto é um tipo de plastídeo ou plasto, que é diferente dos outros por causa de sua cor esverdeada e por participar da fotossíntese. Outro plasto seria, por exemplo, o leucoplasto, que é incolor, servindo para armazenamento de substâncias. Os cloroplastos são muito importantes, por participarem do processo de fotossíntese, um grande diferencial comparado aos demais cromoplastos, ou organelas que dão pigmento. A estrutura dos cloroplastos consiste em uma membrana externa permeável, membrana interna, espaço intermembrana, tilacoides, grânum, lamelas estromais, estroma, ribossomos e DNA. Assim como as mitocôndrias, apresentam duas membranas revestindo-os, e entre elas existe o chamado espaço intermembranas. No interior há um fluido denso chamado estroma, onde se encontram as membranas e os tilacoides, onde as clorofilas e carotenoides ficam armazenados. Os tilacoides se organizam em forma de empilhamento, formando os grânulos. Os cloroplastos realizam um movimento chamado ciclose, em que o citoesqueleto movimenta os cloroplastos pela célula, dependendo da luz que incide sobre ela. A distribuição de cloroplastos varia de 40 a 200 por célula. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos apresentam DNA próprio circular e ribossomos, o que as caracteriza como organelas semi-autônomas, sendo capazes de sintetizar algumas proteínas. Sua função na fotossíntese consiste na formação de carboidratos através da utilização de gás carbônico e água junto com a presença de luz.